O economista e analista político do jornal O Dia, Wilson Diniz, faz um panorama do cenário político de Campos. Especialista em discursos, destaca que a cidade vive um modelo político semelhante ao implantado na Venezuela. Diniz aponta ainda a dependência dos royalties do petróleo por parte de Campos dos Goytacazes e demais municípios. Segundo o jornalista, o dinheiro indenizatório não é bem aplicado na maior cidade do interior do estado. Contextualização e controvérsia em mais esta edição de A Polêmica. Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje nós temos a presença do economista, analista político e colunista do jornal O Dia, Wilson Diniz. Antes, vamos ao nosso tradicional Fala Povo. E a pergunta que escolhemos para você é: você sabe o que significa royalties do petróleo? É o da Petrobras aí que paga a cidade dessa retirada desse petróleo, né? Não, tipo assim, já ouvi falar, mas nunca fui a fundo ao assunto. Não. Sabe não? Obrigada. Ué, é o que arrecada, né? Do petróleo da bacia, né? De Campos, né? Que aí eles repassam para a prefeitura, né? Para poder fazer as obras da cidade, né? Mas que às vezes não são feitas o devido, né? As coisas que tem que ser feitas, né? Ai, querida, eu não sei nem te informar nada. É o modo dos políticos roubarem melhor, conseguir mais dinheiro, que pro povo mesmo não vale nada, não chega, o povo não vê. Você sabe fruto de que são os royalties do petróleo? Eu acho que é o fruto do trabalho do trabalhador, que lá rala, ganha pouco, quem trabalha embarcado sabe que o pessoal ganha pouco mesmo, para poder o governo gastar da maneira que eles bem entendem. Uma compensação, né, que é dado para as regiões produtoras pelos impactos ambientais gerados. Wilson, é um grande prazer em tê-lo aqui e eu tenho certeza que o telespectador ficará muito feliz também com as suas abordagens. E uma boa-vinda à cidade de Campos. Eu agradeço o convite de vocês e já conheço o programa por informações que eu tenho de jornalistas de peso, de nome, e vamos falar sobre a questão da crise internacional, da crise do Brasil, da questão das finanças debilitadas do município, tentar fazer uma comparação entre o que aconteceu desde 2008 até 2013 e tentar explicar esse modelo venezuelano aplicado na Prefeitura de Campos. Perfeito. Aproveitando o questionamento que nós fizemos ao povo, que é a nossa tradicional pergunta, nem todas as pessoas têm essa ciência, esse conhecimento do verdadeiro significado e também da importância dos royalties do petróleo. De uma forma bem sintetizada para que o telespectador acompanhe, o que significa realmente royalties do petróleo e qual a importância dele em um município no Brasil? Bem, o conceito de royalties do petróleo, as pessoas geralmente, inclusive até políticos, pessoal, gestores da Prefeitura de Campos, conceituam o royalties do petróleo como uma indenização em função da agressão ao meio ambiente. Não é verdade. Quer dizer, o royalties do petróleo é uma reparação de perdas econômicas em função da exploração de recursos finitos. O que significa isso? Traduzindo numa linguagem para o telespectador entender. Vamos pegar a Serra Pelada. De tanto ser explorada, acabou o ouro em Serra Pelada, vai ter que ser utilizado. O que é que ficou em Serra Pelada? Um buraco, não é isso? Uma caverna, com agressão ao meio ambiente. Então não tem uma outra atividade econômica que possa ser explorada naquele local. Significa, fazendo comparação com Campos, que no futuro os poços de petróleo eles vão ser extintos. Então por isso chama-se recursos finitos. Um dia não terminar. E o que é que faz? Os royalties do petróleo é uma reparação da perda econômica em função de não ter um produto substituto depois para repor essa perda econômica. Mas aí você entrou em um ponto de extrema importância. Já entrevistei aqui o economista Ranulfo Vidigal, já entrevistei vários outros políticos que faço sempre esse questionamento. Nós estamos vivendo agora uma crise do barril, estamos vivendo aí uma série de incertezas dentro dos municípios, não só de Campos, mas também em vários outros municípios. Mas por que as prefeituras, Wilson, não se prepararam de forma prévia para suportar hoje a queda do barril do petróleo? Porque as prefeituras são tão dependentes dos royalties que praticamente se tornaram uma verba
praticamente impossível de perdê-la dentro do município. Não se investe mais no IPTU, não se investe mais no ISS. Como é que Campos pode um dia sobreviver? Por que os prefeitos passados não pensaram nisso? Bem, esse fenômeno, como é que a gente explica por que os prefeitos ficam dependentes só dessas transferências correntes do governo em cima dos repasses dos royalties do petróleo e das contas especiais? Primeiro, pela falta de planejamento. Segundo, pela falta de conhecimento. O Delfim Neto tem uma frase que eu gosto muito. Ignorante não é aquele que não conhece o assunto. Ignorante é aquele que acha que conhece o assunto. Então, partindo dessa premissa, os gestores públicos dos municípios, eles não se planejam em época de crise, em época de prosperidade. A teoria de finanças, a teoria de estratégia, manda que na prosperidade você economize. E na época de crise você tem poupança para você gastar. É a lei do urso, né? Exatamente. Como eles não entendem desses ciclos de crise, pegamos, por exemplo, a crise de 2008, que abalou os mercados financeiros. Em janeiro de 2008, o petróleo começou em janeiro com $40 o preço do barril. A partir de fevereiro foi subindo, chegou em janeiro de 2009 em torno de $79. Eu calculei, dá uma média em torno de $58 durante o período. Quando a gente analisa as contas, vamos priorizar a análise em cima de Campos, a crise já tem uma referência naquele período, 2008. Já estava sinalizando. Já estava sinalizando que poderia ocorrer, porque as crises são ciclos na teoria da economia. Aí, a receita de Campos, as despesas de Campos, para você ter uma ideia, naquele período, a queda foi de 23%, aproximadamente 23% a 24%. As despesas foram 2 bilhões naquela época, em 2009 passou para 1,5 bilhão em termos de despesa. Mas quando você analisa a conta que o prefeito tem mais facilidade de manejar, que é a conta de administração, essa conta caiu 37% nesse período. O que é que significa? Em função da crise, ele teve que fazer cortes. Então, ele cortou mais na parte da conta administração, porque ela representa muito, que é onde ele tem manejos dentro do ponto de vista de contratações de terceiros, de serviço. Porque nessa conta está incluído a parte de salários e encargos, que representa em torno de 43%. Aí caiu 37%, ficou os encargos. Significa que ele passou a tesoura em função de uma crise, de uma queda de 500 milhões. Ora, já tinha um ponto de referência para tomar medidas preventivas e fazer o quê? Um planejamento estratégico do município. Para não passar o que está passando Mas agora. como a característica desse tipo de governo que replica essas políticas venezuelanas de Hugo Chávez, entendeu? Trabalhando sempre o quê? Esse colchão de aparato social, ele se esquece o desenvolvimento e o planejamento do município. Esse é um fato consumado. Quando você analisa as receitas, Cláudio, do município aqui, o município não tem base de arrecadação, tanto pelo IPTU, pelo ISS. Se você também for decompor o ISS, você vê que parte do ISS que está dentro da conta decorre dos prestadores de serviço à prefeitura. Sim. E a parte do IPTU aqui não tem máquina de arrecadação. Quando os outros municípios, com a mesma população, eles têm alternativas de flexibilidade de geração de outras receitas. Válvulas de escape, né? Exatamente. Aqui as transações correntes representam 84% das receitas totais correntes do Estado. Então, o município só tem uma flexibilidade de 16%. Quando eu analisei as contas de Campos e de outros municípios de 2007 a 2013, porque os dados da União de 2014 não estão fechados, Campos arrecadou 15 transferências correntes, 15,3 bilhões de reais. Teve receitas totais e transferência corrente 12,9 bilhões. Ou seja, é muito dinheiro. Aí eu faço a pergunta, eu gostaria de fazer a pergunta a você. Esse dinheiro eu acho que foi para o ralo, porque não gerou desenvolvimento, não gerou... E aí eu vou te fazer uma pergunta pegando esse gancho que você colocou. Nós temos a Prefeitura de Campos como um grande trem pagador. E o reflexo disso, assim, não é o maior, mas eu acho que segura que de 30% a 35% da arrecadação a Prefeitura segura ali. Quando houve essa crise aqui, juntando com as empresas terceirizadas, nós tivemos uma massa de desempregos altos de mais de 3 mil servidores, entre terceirizados, etc. e tal, mas o reflexo do mercado.
as compras no fim de ano, por exemplo, alguns empresários que eu consultei, de 30% a 40% de queda em venda. Como a prefeitura tem que fazer para ela poder fazer um enxugamento da máquina e incentivar a migração dessas pessoas para a iniciativa privada, para que a gente possa ter outras válvulas que não seja só a prefeitura como a mãe desses pagamentos? Desculpa, como eu falei para você, a questão da maldição do petróleo, da doença holandesa, a principal característica que ela causa numa economia, deixa essa economia no CTI, porque ela acaba com o setor da manufatura, o setor industrial. E aconteceu isso na Holanda nos anos 70, porque eles perdem competitividade. Se tem uma receita garantida da exportação de gás na época, o câmbio sobrevalorizou. Então os outros setores não tiveram capacidade de se expandir porque não tinham competitividade. Surge aí um mercado só no setor terciário, no setor de serviços, que é o caso do comércio. Aqui, como a prefeitura tem uma doutrina política, vamos supor, populista, de trabalhar a prefeitura como geradora de emprego, eles contratam 3 mil funcionários, colocam na administração. Então, quer dizer, são 1.700, atualmente são 1.714 gratificados na folha da prefeitura. 533 com uma média de salário acima de 6.300. Não vai querer nunca para iniciar. Só essa massa de salário desse 1.714 representa 61 milhões por ano em termos de salários nominais. Se você colocar os encargos sociais sobre isso, nós estamos falando da ordem de 100 milhões de reais por ano em cima de um exército de talibã para a sustentação política de quem está no poder. Wilson, saindo um pouquinho da questão do ROIT, entrando em outro tema que é de extrema importância para o nosso município, é a questão do cheque cidadão. Lógico que nós não somos contrários a nenhuma política de contenção de despesa, desde que ela se torne, se possível, dentro das prefeituras, uma política de Estado, uma política responsável, que não tenha um Messias, que não tenha um CPF, que não tenha uma personificação de alguém como dono daquilo, né? Eu queria que você colocasse a sua opinião com relação à questão desses investimentos no cheque cidadão e se é possível realmente ele se tornar, em um futuro bem próximo, de acordo com o gestor, uma política de Estado. Eu vou recorrer a Tony Blair, dos manuais do trabalhismo inglês, quando ele diz o seguinte: políticas compensatórias de renda é um trampolim para as pessoas obterem o sucesso, não um colchão para amortecer o fracasso. O que é traduzindo isso? Nós estamos falando, se você der o peixe, não ensinar a pessoa a pescar, ele vai ficar eternamente num processo de inércia, recebendo esmola do Estado. Mas para o governante que ele quer essa dependência, ele prefere dar essa Bolsa Família, esse cheque cidadão. Eu, como economista, se eu assumisse a Prefeitura de Campos, independente do poder, eu seria pior do que o Joaquim Levy. Eu cortava o Bolsa Família e cortava o subsídio do transporte. O que é que eu faria com esses 21... Cheque cidadão, no caso. O que é que eu fazia com esses 21 mil pessoas que são beneficiadas, que custam em torno de 4 milhões e 700, mais ou menos, por mês, que dá em torno de quase 50 e poucos milhões por ano? Eu pegaria o seguinte: olha, tudo bem, não vou dar o cheque cidadão, porque já existe um Bolsa Família. Tentaria o quê? Agregar esse contingente dessa população e colocar dentro dos programas dos governos federais. Pegaria esses recursos que você está transferindo sob a forma de políticas populistas, esse é o termo, e transformaria ele em Bolsa Escola. De que maneira? Transformava numa bolsa para o aluno, criando critérios de frequência de aula. Ou seja, as famílias que recebiam o Bolsa Família, que tem um aluno dentro do sistema de ensino do município, passaria a receber via Bolsa Família e esvaziava gradativamente a distribuição desses recursos. E tentava agregar esse contingente de pessoas que sobrasse dentro dos programas do governo federal. Ou seja, todos os programas que o governo federal tem, como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, quer dizer, eu como governante, eu não criaria isso aqui em Campos. Eu preferia a política de distribuição de renda via crescimento do desenvolvimento econômico do município, gerando outras atividades alternativas, a não ser o comércio e a prefeitura como agente de fomento para a criação de emprego. Wilson, ainda dentro da questão do cheque cidadão, qual a leitura que você faz dessa dificuldade
que alguns tipos de prática política possui de se libertar desse sistema. Você fez uma colocação aí da extinção desse cheque, mas colocando de uma forma positiva, dando a essas pessoas um aumento de renda, um equilíbrio, uma independência. Se isso realmente acontecer, e se nós tivermos futuramente administradores mais técnicos, como é que ficará o discurso de certos gestores que trabalham com assistencialismo, com discursos populistas? Eles estão fadados ao fracasso, ou eles vão conseguir mudar esse discurso e de repente se implementar ainda dentro da administração pública? Veja, Cláudio, tudo que eu falo da educação. Eu já escrevi vários artigos sobre a questão da educação, porque eu comecei muito cedo estudando, entendeu? Eu, com 9 anos, eu decorei uma apostila de 140 páginas para minha mãe fazer prova de auxiliar de enfermagem, ainda bem que descobriram e ela não passou. Eu acho que a educação é tudo. Quando eu falo da extinção do cheque cidadão, eu estou falando de transformá-lo em bolsa escola. Aquilo que foi protagonizado por Cristóvão Buarque e que Fernando Henrique Cardoso deu continuidade. Essas pessoas que receberam isso passam a receber via seu filho na escola, com critérios de frequência e de aproveitamento de nota, esse dinheiro, os R$220 que ele recebia. Os outros que sobrarem, nós vamos colocar dentro do quê? Dentro da política do governo, dentro do Bolsa Família. Na questão política, por exemplo, a matriz do discurso do líder do movimento, que é o Garotinho, ex-governador e atual secretário, ele utiliza isso com muita habilidade, por ser um radialista, ser um comunicador, mas a oposição, o candidato à oposição, tem que dizer o seguinte: eu não vou acabar com o cheque cidadão, eu vou transformá-lo em políticas de educação. Ou seja, até porque os royalties do petróleo a serem distribuídos, 75% do pré-sal vai para a educação. Pelo contrário, eu vou colocar no Bolsa Escola e ainda vou incrementar com os dinheiros que vêm da parte do royalties do petróleo. Eu mudei o nome. Agora eu vou fazer o quê? Uma triagem. E isso, aí a oposição passa a ter um discurso investindo na criança, investindo nas suas necessidades mínimas de alimentação para que ele frequente a escola. E não deixa de reconhecer as necessidades da Agora, se eu estou investindo no adulto, mais tarde, esses alunos que saírem de uma escola que não tem qualidade, ele será mais um contemplado do Bolsa Família, porque ele não tem emprego no mercado e não tem capital para conseguir um emprego no mercado de trabalho. Perfeito. Estamos aqui com o Wilson Diniz, vamos ao intervalo e já voltamos.